Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para nossa live. Vamos entrando, pessoal. Deixa eu arrumar aqui que eu fiz uma torre meio estranha. Melhor assim. Vamos entrando para nossa live. Estão preparados hoje para a gente fazer panetone? Vai ser uma live um pouquinho comprida. Oi, Luana. Um pouquinho comprida, né, gente? Preparações, muitas preparações, muitos passos, né? Mas para quem vai produzir aí panetone, já tá na hora de se programar, se planejar, né? Boa noite. Bela Doceria Foz. Boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Olá. Oi, Esli, tudo bem, querida? Lá de Cascavel, né, Esli? Tudo bem, gente? Faz tempo que eu não apareço, né? Não é férias não, tá, gente? É porque tá corrido mesmo. E hoje nós vamos fazer uma live de panetone, passo a passo, desde a esponja até a gente colocar na forma. E amanhã eu vou entrar aqui nesse mesmo horário pra gente decorar os nossos panetones. Buenas, Pati Dias, da Argentina. Ai, que delícia, adoro ir na Argentina, adoro, tá? Adoro. Se Deus quiser, né? Semana que vem eu vou. Certo, gente? Todo mundo tá entrando aí, vamos entrando pra gente fazer os nossos panetones, tá? Vamos começar aqui conversando, né? Hoje nós vamos fazer o panetone. Para fazer esse panetone eu vou usar a pré-mistura, tá? Esse compostinho aqui que tem lá na loja. Ju, o que tem dentro desse produto? Ok, vamos lá. Aqui dentro desse potinho eu tenho gordura, eu tenho aroma, eu tenho açúcar, eu tenho açúcar invertido, eu tenho emulsificante, e eu tenho conservante também, tá certo? Então, se você vai trabalhar com produção, eu indico muito esse produto aqui. Esse potinho aqui tem 250 gramas, tá? Com ele, você produz 6 panetones de 500 gramas. Então, ele dá uma produção muito boa. Usando esse produto, você não precisa adicionar manteiga, por exemplo, porque a gordura já tá aqui. Então, assim, ele é um produto que dificilmente você erra a receita com esse produto aqui, com essa base, tá? Então, aqui, por exemplo, se você for fazer uma receita de panetone totalmente caseira, você vai ter que comprar glicerina. Tem algumas receitas que vão glicerina, que vão glucose, que vão lecitina. Tem várias receitas de panetone. E aqui a gente tem um composto, um equilíbrio, que utilizando ele a gente consegue chegar num ótimo panetone com resultado super econômico, tá, gente? Super econômico. Imagina, esse potinho aqui, lógico que eu vou pôr as cargas, a farinha, eu vou pôr gemas, vou pôr tudo, tá? Vocês vão ver. Mas com esse potinho aqui eu faço 6 panetones e é bastante coisa, tá? Então nós vamos utilizar esse preparo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu já mostrar pra vocês como que ele é, tá? Ele é bem cheiroso porque ele tem um pouco de aroma de panetone já aqui. Ó, ele é uma massinha, tá vendo, ó? Então aqui, como eu disse pra vocês, eu tenho gordura, açúcar invertido, aroma, emulsificante, conservante. Então eu não preciso pôr antimofo, não preciso pôr a glicerina, não preciso pôr glucose, eu não preciso pôr emulsificante, eu não preciso pôr lecitina, porque ele é um composto equilibrado que vai fazer a gente chegar num resultado bem legal, sem precisar ir atrás de todos esses aditivos, tá certo? A loja tem tudo, desde essa preparação que você tem com esse preparado, como sem o preparado. Então, lá na casa de Antônio você vai achar a forma, as frutas, o fermento, lá tem tudo. Vocês sabem que a loja é completa. Então eu tô trazendo aqui um modo de você ter uma produção boa, gostosa, com qualidade e que vai te dar uma produção bem bacana, tá certo? Então vamos começar. Todos os panetones
panetones, a gente tem a tradição, né, gente? Começar pela pré-massa, tá? Por que que a gente faz a pré-massa? Pra gente ver a ação do fermento, se o meu fermento tá bom, se ele tá com bom crescimento, se ele tá ativo, porque a pré-massa, ela nada mais é do que uma mistura do fermento com a água, um pouco de açúcar e um pouco de farinha. Se esse fermento agiu ali legal, você viu um crescimento, você viu que ele ativou, que ele deu aquela... que ele faz a esponja realmente, eu vou mostrar para vocês que ele fica parecendo uma esponja, significa que esse fermento tá bom e ele vai fermentar toda a minha massa. Isso eu consigo saber antes de eu colocar as cargas, antes de eu colocar a minha gema, que ovo também não é barato, antes de eu colocar as frutas, antes de eu colocar toda aquela parte mais cara do nosso panetone, tá? Então, com essa misturinha do açúcar, da água e da farinha com o fermento, eu já consigo uma esponja que eu sei que vai fermentar minha massa vai ter uma fermentação muito boa e vai dar tudo certo, tá? Então, a gente vai fazer a esponja aqui para vocês verem, certo? Vou pegar aqui um bolzinho, ok? E eu vou pegar o fermento biológico. Gente, a receita eu vou deixar para vocês, tá certo? Podem ficar tranquilo, presta atenção aqui no modo de fazer que é bem tranquilo, tá? Pega o fermento biológico, aqui eu tô usando o fresco, lá na loja você encontra o seco e a diferença é, o seco é sempre 1/3 do fresco de peso, porque ele é seco, ele é desidratado, certo? O fermento seco, por ser desidratado, o peso dele é bem menor, concordam? Então aqui, se eu vou usar, por exemplo, 30 gramas, você vai usar 10 gramas do fermento seco, que você encontra lá na loja, lá na prateleirinha perto dos chocolates, tem o fermento seco para panificação, roscas, o que você quiser, tá certo? A diferença só é que ele é desidratado, ele é bom, ele é ótimo, maravilhoso, mesma coisa, tá certo? Então aqui eu tenho um fermento e eu vou misturar esse fermento aqui com açúcar, tá? Tô fazendo a esponja. Vou ver, analisar esse meu fermento, como é que ele está, ok? E vou misturar. Misturando o açúcar com esse fermento, eu já vou ter uma reação química aqui das bactérias desse fermento. Vocês sabem que o fermento biológico fresco, ele é vivo, tá? Ele é um fermento vivo, ele tem micro-organismos ali dentro, ele tem as bactérias vivas ali dentro, por isso que ele tem que ser mantido em geladeira, para essas bactérias estarem sempre vivas. E em contato com o açúcar, essas bactérias despertam e começam a se alimentar dessa glicose que tem no açúcar, tá certo? Conforme elas vão se alimentando com essa glicose, elas vão estufando e vão soltando o gás carbônico, que é o que é aquela aeração da nossa fermentação. Ela começa a soltar o gás carbônico, é onde a gente vê o crescimento da nossa massa, tá? Então aqui o que acontece? Ela tava lá na geladeira descansando, eu coloquei açúcar nela, na hora ela acordou e quer se alimentar, tá certo? E é assim que a bactéria funciona. Perto do açúcar, ela começa a se alimentar instantaneamente, ela já começa a se alimentar e ela começa a se alimentar e vai soltando o gás carbônico, que é onde vai ser a fermentação da nossa massa, tá? Ju, se eu não colocar açúcar na minha esponja, porque tem muitas esponjas que não vão açúcar, tá? Não são todas que vão açúcar. Por exemplo, se eu não colocar o açúcar na minha esponja, vai dar certo? Vai crescer? Vai também, vai crescer também. De repente você vai usar o açúcar só na carga, porque nós temos 2 açúcares aqui, um na esponja e um na carga. Dá certo? Dá. Demora um pouquinho mais para ela dar aquele volume, porque ela vai se alimentar do açúcar que contém na farinha. Lembre-se que açúcar é um carboidrato, a farinha é um carboidrato. Então ela vai se alimentar dos açúcares que contém ali também. Mas diretamente no açúcar é instantâneo essa produção do gás carbônico da nossa bactéria, tá? Então, ó, aqui vai ocorrer uma reação química do açúcar com o fermento e vai formar uma pasta, tá? E é isso que eu quero, olha aqui, ó, fica dessa forma. E eu quero isso mesmo, eu quero
Caseiros do Júlio. Oi, Júlio, seja bem-vindo. Não perdeu muita coisa, eu tô começando a esponja, tá? Tô fazendo a esponja. Por enquanto, eu só misturei aqui o açúcar e o fermento biológico e eu consegui aqui essa pastinha, tá certo? De qualquer forma, fique aí, vai seguindo a live e qualquer coisa lá no final, quando a live subir, você volta nesse início aqui do que a gente falou, mas não perdeu não, tá? Fiz a pastinha com o açúcar e o fermento. Oi, gente, eu tô sem óculos, tá? Deia Scherer, eu acho que é. Gente, se eu falar errado, vocês perdoam, tá bom? Perdoa aí, vão perdoando, coração bom, vai perdoando tudo, porque a intenção é boa, é só... Eu tô sem óculos, eu não quero pôr, porque brilha aqui de um jeito, gente, que vocês só vão ver meu óculos, tá? Açúcar e fermento biológico, certo? Gente, só de eu abrir o potinho da pré-mistura e deixar aqui do lado, já tá um cheiro de panetone na casa, tá certo? Vou pôr agora aqui água, certo? Vou colocar água. Então, eu coloquei meu fermento, dissolvi com o açúcar, fiz uma pastinha, ok? E vou colocar a água, ok, gente? E fiz esse líquido aqui, ó, misturei bem misturadinho. Oi, Aracifris, eu acho que é. Se eu errar, perdoe, tá bom? Seja bem-vindo à nossa live. Açúcar, fermento e água, misturei muito bem. Vou adicionar aqui a minha farinha. É uma partezinha, tá? Vai estar bem certinho no descritivo. E vou misturar aqui, vou fazer um mingauzinho, tá, gente? Ó, vou fazer um mingauzinho, bem mingauzinho mesmo, tá? Ó, vou dissolver essa farinha com açúcar. Boa noite, seja bem-vinda, Doce Cerejinha Confeitaria. Enxerguei bem agora. Seja bem-vinda à nossa live, estamos fazendo aqui a pré-massa. Nós estamos fazendo a esponja dos nossos panetones, tá certo, gente? Ó, fiz um mingauzinho, tá? Dá umas pelotinhas na farinha, se dá uma amassadinha, mas se essas pelotinhas permanecerem, não é isso que vai interferir no seu panetone, tá? Porque essa farinha vai hidratar com o tempo que ela vai ficar aqui. Não se preocupe com isso. Ó, mingauzinho. Certo? O que eu faço agora? Misturei o fermento, o açúcar, a água, a farinha. Eu vou levar para um potinho com tampa fechadinho. Esse aqui que eu usei é o fresco, mas pode ser o seco, tá? A diferença é 1/3 da parte. Se eu, por exemplo, estou usando 30 gramas do fresco, no seco você vai usar 10 gramas, porque ele é desidratado, ele é um fermento seco. Então, a tendência é ele ser grãos menores, ele vai estar seco, certo? Mas a ação é a mesma coisa. Boa noite, Gabriela, seja bem-vinda à nossa live. Fiz a mistura, vocês vão ouvir um barulho, tá, gente? Meu marido que tá chegando, mas não se apavorem, tá? Que ele não sabe que eu tô gravando, ele vai chegar batendo na porta, então vocês nem relaxem, tá? Fiz a esponja, a mistura, eu vou levar para um pote bem fechadinho e vou deixar mais ou menos meia hora, tá? Se tiver um dia bem quente, hoje tá abafado, choveu, chove, mas tá abafado, tá quente. Então meia hora é suficiente para essa esponja agir, tá? E crescer, ela vai triplicar de volume, tá? Triplicou de volume, cresceu, você vai poder dar andamento aí no seu panetone, tá certo? Então aqui eu vou levar para um potinho bem fechado e vou deixar e vou observar, tá? Vou observar, é aí que você tem que fazer a observação da sua fermentação. Se a sua fermentação cresceu bem, vamos pôr a carga. Se não mudou nada, ficou igual, não cresceu, não estufou, ficou do mesmo jeito que você deixou, abandona. Compra outro fermento, faz o processo novamente e o seu investimento não é perdido, tá? Porque acontece de, às vezes, o fermento não tá bom e você teimar, insistir e não ter um panetone bem feito nem bem crescido, tá certo? Então, aqui eu levo a minha mistura pro meu potinho. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live, Maria Lúcia Gonçalves. Eu também sou Gonçalves. Vou fazer a minha pré-mistura e vou pôr no potinho, ok, gente? Tranquilo essa parte?
Passou meu tempinho lá, olha aqui, ó. Essa esponja, eu terminei ela aqui embaixo, ó. Tava com um dedinho. Um dedinho. Tá frio? Aqui tá calor, tá abafado. Tá abafado, abafado. Mas tá chovendo e parando, chovendo e parando. Ó, tava com um dedinho. Eu fiz essa pré-massa quando era umas 7h20 mais ou menos a hora que eu fiz, tá? Por conta de eu separar os produtos da live. Então ela tava com um dedo no meu potinho, misturei, fechei e olha como cresceu. Aqui eu tenho uma demonstração de que eu posso investir nessa fermentação que o meu panetone vai dar certo. Vocês entenderam o porquê da pré-massa? Precisa dessa pré-massa, precisa dessa preparação pra gente ter um panetone bem joia, tá bom? Bem macio, saindo aqueles fios, né, que é tradicional dessa preparação. Então, aqui nossa fermentação tá super legal, certo? Então, vamos aqui fazer o seguinte. Vou pegar a minha batedeira e vou adicionar aqui as cargas, tá certo, gente? Então, eu vou pegar aqui, deixa eu pegar um fouet. Ó, vou colocar aqui as partes líquidas primeiro na minha batedeira, tá certo? Se você quiser fazer na mão, ok. Se você quiser fazer na masseira, ok. Eu vou fazer na batedeira, porque eu acho que é mais fácil de vocês terem do que a masseira. Eu faço essas preparações naquelas masseiras domésticas da Britânia, aquelas pequenininhas que bate 1 quilo de massa, que pra mim é um produto excelente. Muito bom, faz pão, faz panetone, faz tudo. Só que eu não asso nela, eu só sovo, porque o panetone é sova. Se a sova é boa, bem feito, bem desenvolvido, o glúten é bem desenvolvido, o ponto de véu aparece, seu panetone vai ser bom, tá? E a masseira, com a masseira a gente consegue esse resultado, como na batedeira também, como na mão também. Então, como a batedeira eu acho que é mais acessível, nós vamos fazer na batedeira, tá certo? Então, aqui eu vou colocar as gemas, tá? Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Coloquei as gemas, vou dar uma misturadinha. Conforme eu vou adicionando, vamos colocando, misturando, tá? Por que eu só coloco as gemas? Porque a gema é a parte do ovo onde contém a gordura, tá? A gordura do ovo tá todinho na gema. Jamais você vai encontrar uma receita de panetone com claras. Jamais. Eu nunca vi, tá? Porque a clara, ela endurece, né, gente? O nosso panetone ia ficar muito duro se a gente usasse a clara, porque ela é a proteína do ovo, ela não tem gordura alguma. Então, ela ia endurecer a nossa massa. Então, toda receita de panetone que você encontrar vai ser com gemas, porque é a parte da gordura do ovo, tá? Aquela gordura boa que a gente precisa na nossa massa, tá certo? Vou adicionar aqui água, então eu coloquei gemas, água. Já vou colocando e já vou dando uma misturadinha, ó. Deixa eu colocar pertinho. Vou colocar aqui dentro a pré-mistura, aquela que eu mostrei pra vocês. Lá na loja você encontra, tá, gente? Tudo que eu tô fazendo aqui. Lá na loja você vai ter a assessoria completa do pessoal, tá? O pessoal é antenado, vocês sabem, atendimento bom, loja completa, tudo que você precisa você vai encontrar lá, tá certo? Ó, vou raspar aqui com o meu fouet a minha mistura, porque eu não quero perder nenhum ingrediente, ó, já vou misturar no meio do líquido aqui, estão vendo, né? Ó, venho com um fouetzinho aqui e já misturo tudo. Vou adicionar açúcar. Ah, vou mostrar, pode deixar. Açúcar. Aqui é outra parte do açúcar. Uma parte nós colocamos na esponja, certo? Mas vai estar no descritivo separado, tá? Não se preocupem. Deixa eu pegar a pré-mistura pra ela ver. Olha aqui, esse produto aqui é pré-mistura, gente, ó. Esse aqui, tá bom? Ó, da Mix.
Potinho de 250 gramas, você faz 6 panetones de 500 gramas, tá? Aqui eu vou colocar o aroma para panetone. A pré-mistura tem aroma já, ok? Só que eu vou colocar um pouquinho mais, porque ela tem um pouquinho, eu vou acrescentar. Então eu não vou pôr demais, porque na pré-mistura já tem, e não vou deixar de pôr, porque o que tem na pré-mistura não é o suficiente, tá? Lá, pré-mescla, ela se chama, ó, lá na loja tem, só pedir pro pessoal lá do balcão, tá, gente, ó. Mistura para panetone da Mix, tá certo, Paty Dias? Entendeu aí? Mistura para panetone da Mix. O cheiro, gente, é maravilhoso, porque ele já tem cheirinho de panetone, tá bom? Então aqui eu vou acrescentar uma colher de chá, mais ou menos, tá? Não vou colocar demais, porque na nossa pré-mistura já tem esse aroma, ok? Agora eu vou colocar aqui, ó, coloquei a gema, água, açúcar, coloquei o aroma, coloquei a pré-mistura, vou adicionar a minha esponja, certo? Vamos ver como é que tá a fermentação da minha esponja? Vou pegar a colher para mostrar para vocês. Olha lá, quero que vocês prestem bem atenção. Fiz a esponjinha e eu deixei fermentar. Vocês estão vendo as bolhas de ar? Olha aqui, ó. Bolhas de ar. Parece o quê? Realmente parece uma esponja. Estão vendo as bolhas da fermentação? É isso que a gente busca quando a gente faz a esponja, a pré-massa. A gente precisa dessas bolhas aqui de ar, tá certo? Então agora eu vou misturar aqui o meu fermento, tá? A minha pré-massa, eu misturo aqui, ponho junto, aqui dentro daquele líquido, com as gemas, tudo, tá? Depois que fermentou, que você viu que reagiu, que cresceu, que triplicou, você vai fazer isso também, certo? Vou colocar aqui agora a farinha, certo? Aqui em cima da minha farinha eu coloquei uma pitadinha de sal, ok? Vou jogar essa farinha aqui, certo? Vou dar uma mexida, não vou mexer muito com o meu fouet, porque esse meu fouet é muito pequeno para isso, só vou mexer para não espirrar a farinha aqui, porque nós vamos por bater. O cheirinho maravilhoso, tá? Vou puxar aqui a minha batedeira, certo, gente? E vou colocar aqui o batedor de gancho, certo, gente? Batedor de gancho, porque é uma massa pesada. Para fazer sova de massa precisa ser esse batedor aqui, tá certo? É ele que é o ideal para essa preparação. Não adianta você colocar o globo que não vai dar certo, tá? A gente precisa de movimentar isso daqui, ok? Então eu vou colocar aqui meu gancho. Ah, eu tenho a batedeira, mas não tenho gancho. Faça na mão. Faça em outro equipamento, mas não adianta fazer na maceira com o batedor de globo. Você vai forçar demais o batedor e vai acabar estragando ele, tá? Deixa eu pôr minha baguncinha pra cá, pra eu puxar a batedeira pro lado, pra gente poder rechear as nossas massas, né? Deixa eu já colocar meio de canto aqui pra vocês verem, pra facilitar. Pra abrir espaço, né, gente? Ó, vou baixar aqui e vou começar a bater. Quanto tempo eu vou bater? Gente, até ponto de véu, vai uns 10 minutos para essa massa ficar totalmente lisa, tá? Demora um pouquinho, porque ela vai sovar sozinha aqui na batedeira, tá? Olha lá, começou a sovar, estão vendo? Ó? Ela faz o trabalho todo sozinha, a batedeira faz esse trabalho sozinha, só que demora, tá? Olha lá, ó. Tá vendo? E aqui ela fica sovando até ela ficar totalmente lisa.
tá? Ela vai ficar bem lisinha, bem lisinha, bem lisinha. A massa fica bem mole, tá? É normal, fica bem molinha. Você põe a mão, gruda, é de grudar mesmo. A masseira também demora. Eu acho que a masseira demora um pouquinho mais do que a batedeira, porque o movimento é mais lento, tá? Eu faço sempre na masseira. Olha lá, gente, já começou a grudar em volta e ela vai começar a bater em volta, sabe? Como se ela tivesse um elástico assim. É esse aí que a gente quer, que ela bate nela mesmo, vai bater, 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 que é um sinal que ela tá sovando, tá? Olha lá como é que já tá. Mas aqui vai uns 10 minutos. Deixa eu baixar um pouquinho pra vocês verem bem aqui dentro, ó. Aqui vai uns 10 minutos, tá, gente? Então eu vou pôr minha batedeira aqui pro lado. Vou deixar ela trabalhando, tá? E eu vou pegar a massa crescida, tá certo, gente? Eu trouxe uma crescida pra vocês. E eu vou abrir aqui na minha mesa a massa pra vocês verem pra gente rechear, tá certo? Olha lá. Eu vou fazer aqui, eu fiz 2 massas pra vocês. E eu vou rechear com recheios diferentes, tá? Porque a gente gosta de fazer as coisas. Quem conhece sabe, né, gente? Fazer o tradicional não é pra gente, não. A gente gosta de fazer coisa diferente, tá? Então eu vou fazer pra vocês um panetone Floresta Negra, tá? Pra fazer o Floresta Negra, nós vamos usar chocolate branco picadinho. Pode ser o fracionado e pode ser o nobre. Picadinho, ó. Vou pegar um, ó, picadinho. Ok? Branco. Picadinho ao leite ou meio amargo. Cereja picadinha. Vocês não têm noção do que é isso? Esse chocolate branco e escuro vai derreter no meio dessa massa com essa cereja. Não tem nem como eu explicar pra vocês como é que fica, tá? Vou fazer outro de damasco picadinho. Lá na loja você encontra tudo isso, tá, gente? Tanto chocolate, a cereja, na loja tem tudo. Tem uma prateleira lá, gente, só de nozes, castanhas, xerém, amêndoa, frutas. Tem uma prateleira enorme com variedade lá. A outra opção, claro, gente, que você vai fazer do jeito que você quiser, com o recheio que você quiser. Eu tô dando opções porque meu trabalho é dar opções para vocês. E também porque eu quero que vocês pensem fora da caixa, né, gente? Não é verdade? Então aqui eu tenho damasco bem picadinho e nozes picadinha. Essa nozes aqui eu passei no forno 10 minutinhos para ela dar uma pré-torradinha para soltar os óleos essenciais delas, tá? Eu não gosto de usar as nozes, nada que é castanha, direto. Eu gosto sempre de passar no forno um pouquinho, tá bom? Então eu vou fazer um damasco com nozes. Vocês merecem, né, gente? Vocês não merecem? Vou fazer outro Floresta Negra. Floresta Negra. Vou fazer outro frutas cristalizadas com passinhas, ok? Quer usar só as passas, quer usar só as frutas, também pode ser. Ai, macadâmia caramelizada. Gente, compre a macadâmia e carameliza para vocês verem que perdição, uma perdição, uma perdição. E o outro, eu vou usar as gotas forneáveis da Selecta, o Choco Chips, tá? Você encontra esse produto na loja e ele vem assim, gente, ó. Gotinhas forneáveis, tá? Esse aqui para chocotone é a melhor opção que você tem. Olha, são gotinhas bem bonitinhas, olha lá. E são forneáveis, tá? Então, nós temos 4 opções aqui, ok? Vamos começar então. Tenho a minha bancada aqui que já tá limpa. Eu vou passar óleo nessa bancada, tá certo, gente? Porque assim,
Esse panetone, ele tem as medidas exatas. Eu vou passar para vocês por gramas e as medidas são exatas. A minha massa já está um esplendor. Então você não adicione farinha e não adicione água. Isso vai desestabilizar essa massa. A única coisa que você vai fazer é molhar a sua mão e a bancada com óleo. Só, ok? Então aqui eu tenho óleo. Óleo, tá? Óleo. Passo na minha bancada. Certo? Gente, tá dando pra entender tudo? Vocês me falem aí se tá dando pra entender, se eu tô muito rápida, se eu tô esclarecendo ou se eu tô deixando por nome, ou se eu tô esclarecendo ou não, vão me dizendo, tá, gente? Se tá tudo em ordem aí. Vão reagindo aí, vão falando. Minha mão tá com óleo, minha bancada tá com óleo. Olha essa massa, gente. Olha essa massa, presta atenção. Presta atenção nessa massa, ela cola, ela é polenta mesmo, tá, gente? Eu esqueci que ela cola no plástico, mas ela cola de verdade. Aí nós vamos tirando, tá? Vai com jeitinho que vai saindo. Só cuidado com o plástico. Mas vai com jeitinho que ela sai, ó. Isso. Aqui ela tá super fermentada. Você pode aplicar cacau em pó na massa sim, só que você vai ter que tirar um pouco de farinha para fazer isso, tá? Porque se você adicionar o cacau com a farinha que eu já tô te passando, a sua massa vai ficar muito seca. Então, se você vai colocar lá, se for cacau mesmo, se você for colocar 30 gramas, você tira da farinha 30 gramas e adiciona o cacau 30 gramas, tá certo? E você também, para saborizar, aí você não vai usar a essência de panetone, o aroma de panetone. Você pode usar baunilha ou licor de cacau, tá? Porque não vai combinar, certo, gente? Olha, gente, a minha massa, vou despejar aqui. Minha lindeza, olha lá, gente, ó. A da batedeira já tá maravilhosa, tá? Daqui a pouco nós vamos dar uma atenção ali. Aqui eu tenho massa para 2 panetones, certo? O ideal é a gente montar, olha aqui, bolhas, temos bolhas aqui. A gente adora bolhas nas massas, né, gente? Olha lá. Bolhas, estão vendo a bolha aqui de ar? Ó, bolhas, tá? E o que a gente tem que procurar, o ponto de véu. Olha lá, gente, ponto de véu. Olha lá, certo? Isso é importante no panetone. Quando a gente quer aquele panetone que desfia, fibroso, é isso que a gente quer. Ó, minha massa começou a bater pra lá e pra cá já, tá? Então aqui, deixa eu passar um pouquinho de óleo na minha espátula também, porque tudo cola nessa massa, é normal. Aí o que acontece? Tá colando, você vai lá e põe farinha, põe farinha, põe farinha. Não vai dar certo, tá? Vai ficar um panetone seco. Já comeu panetone seco? Não é legal. Deixa eu separar mais ou menos em 2 aqui. Eu tenho minha balança aqui, tá, gente? Ó. Deixa eu pôr aqui. Estão vendo minha balança? 500 gramas. 466 gramas. 487. 480. Tá ótimo, vai ficar assim mesmo. Então vamos lá, gente. Opa! Certo? A minha massa tá linda, eu não preciso de rolo, nada disso, tá? Deixa eu passar mais um olhinho aqui. E cola, viu, gente? Cola com fé e coragem. Vocês estão ouvindo bater? Tá batendo pros lados já. Ó, vou abrir. Olha que massa, gente. Vou abrir. Tá batendo. É uma grande. Gente, não tem erro, tá? Essas quantidades não tem erro, não. Só pesar, precisa de uma balança. Pega uma balança, pesa.
Vou colocar meu chocolate branco. Não coloque pouco, mas também não exagere, tá? Senão ele não vai ficar legal. Tudo que é demais, né, gente? Tudo que é exagerado, né, não é legal, certo? Lembrando que essa massa cresce muito, tá? Cresce muito. Ó, vou colocar o chocolate escuro agora. Olha que lindeza. Vocês já estão sentindo o lance aqui, não, né? Isso aqui, quando corta, maravilhoso. E vamos pôr cereja. Porque é um floresta negra, tá, gente? Então caprichem aí, certo? Agora eu vou enrolar. Evitem deixar chocolate e frutas aparecendo, porque eles tendem a dar uma queimadinha, tá? Mas tem hora que é inevitável, tem hora que não tem o que fazer, ok? Mas se você puder evitar, é legal. Vou pegar aqui, gente, a forma do panetone, tá? Aqui eu peguei uma forma de 500 gramas. E o ideal é a gente colocar aqui dentro 550 gramas. Por quê? Porque tem uma perda líquida no forno, tá? Nosso forno evapora os líquidos da massa para assar a massa, certo? Quando a gente vai comer um bolo, o bolo não tem aquele leite que você pôs, você não vai sentir a água que você pôs, ele vai evaporar no forno. Então, com essa perda líquida, a gente coloca 550 gramas, por isso que eu trouxe a minha balança aqui. A gente pesa 550 e lá no forno, com essa perda líquida, ele vai acabar com 500 gramas, tá? Como se fosse perto, né, Luana, de você vir aqui. Vai andar quase 500 quilômetros só pra... Gente, eu sou de Maringá, por isso que eu tô falando, né? Por isso que eu tô rindo dela, porque não tem como ela vir aqui. Coloquei a massa, gente, eu vou colar nas laterais da forma, tá certo? Então eu colo a massa nas laterais para evitar bolhas de ar, tá? Bolhas de ar. Deixa eu arrumar certo, porque ela tá ficando meio ovalada. Deu uma furadinha, o chocolate já tá aparecendo, mas vamos lá. Assim, ó. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar essa massa crescer até a borda. Ela vai crescer até aqui, tá? Aí que você vai levar pro forno. Você vai ter que esperar ela crescer. Eu tô tentando tapar o chocolate, gente, tá? Olha lá. Aí, então, agora eu vou vir com uma lâmina. Pode ser uma tesoura, uma faquinha afiada. E eu vou fazer um corte em cruz, tá, ó. Um corte em cruz. Já acertei o chocolate aqui, tá? Mas vamos lá. Uma hora ele vai ter que sair, ó. Cortei em cruz. E vou pegar um pouquinho de manteiga e vou colocar bem no centro aqui. Deixa eu colar melhor aqui, gente. Pra não ter bolhas, tá? Olha lá. Entendeu? E vou deixar crescer. Eu vou cobrir com plástico. Sabe aquele plástico de freezer? Eu vou usar ele pra cobrir todos os meus panetones. Quando ele chegar na borda, eu já tô com o meu forno pré-aquecido. E eu levo a assar, certo? Vou pegar a segunda parte. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho a minha massa, que ela já tá solada, tá? Olha lá, gente. Deixa eu puxar que essa batedeira que é osso. Olha lá. Deixa eu tentar virar pra vocês. Vocês estão vendo que ela tá se batendo aqui? Olha lá. Tá solada. Ok? Olha lá, a lisura, olha lá,
Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha que delícia. Sovadíssima. No ponto, gente. Forno pré-aquecido a 180 graus, ok? Olha que massinha mais linda, gente. Tem que deixar se trufar lá na batedeira, tá? Deixa lá, sem medo de ser feliz, tá certo? Olha, calma aí. Olha a lisura, gente, ó. Lisa, lisa, lisa. Peguenta, né? Mas lisa, tá? Panetone sovado aqui, tá? Deixa eu pôr pra lá. Vamos pegar outra parte da massa. Deixa eu tirar essa cereja daqui. Deixa eu passar um pouquinho mais de óleo aqui. Você viu que é pouco óleo também, né? Não vai pôr no coisa não, senão não vai rolar, tá, gente? Ó. Vamos abrir a massa. Pegaram aquela situação do 550 gramas, né? Com 550 gramas ele vai crescer, vai até a borda, vai perder líquido no forno. E ele vai terminar com 500 gramas por aí, tá certo? Então, conte com 10%. Ah, eu vou fazer o panetone de 250 gramas, esse aqui, menorzinho. Aí você vai pôr 275 gramas de massa, porque ele vai perder 10% no forno, ok? Ah, eu vou fazer de 100 gramas, aquele pequenininho para presentear. Aí você vai pôr 110 gramas para ele ter a perda líquida de 10%, tá certo, gente? Deu pra entender essa parte aí, né? Vou pôr as nozes, coloquei muito. A nozes é mais pra trazer uma textura na hora da pessoal morder, né? Traz uma textura. E o damasco traz um dulçor aí, tá? Ai, Ju, e se eu quiser colocar chocolate branco aqui nessa massa também? Fica legal, fica ótimo. Só que eu pretendo rechear esse panetone aqui. E como eu vou rechear... Se eu colocar o chocolate branco, damasco e a nozes mais o recheio, vai ficar muita informação, certo? Então, eu vou pôr só na massa. Ok, gente? Ó. É igual eu rechear o Floresta Negra. Eu não vou rechear, porque ele já tem muita coisa. Então, ele vai estar na massa, o recheio. Aqui, eu vou rechear com brigadeiro de nozes pra vocês. Então, eu não vou pôr chocolate, ok? Olha lá que lindo. Deixa eu pôr um pouquinho mais de damasco. Porque às vezes parece que eu tô pondo muito, mas é que essa massa cresce. Não sei se já aconteceu com vocês de fazer um panetone e colocar um monte de fruta e depois você ficar procurando e as frutas parece que desapareceu. Porque cresce. Cresce muito, né? Ó, esse aqui eu vou recolher desse jeito. Cresce muito e parece que as frutinhas sumiram, tá, gente? Olha lá. Pra não perder nenhuma fruta. Olha lá. Nozinho pra baixo e a gente vai bolear. Olha que coisa mais linda, gente. Perfeito, né? Viu que massa boa pra trabalhar? Vocês vão fazer um sucesso com essa massa, gente. Amanhã já vai lá na loja garantir suas formas, seus preparos para panetone, porque acaba. Acaba, gente, acaba, some, tá? E daí não dá tempo de pedir de novo. Tô falando mentira, Luana? Fala pras meninas aí. Depois vocês vão querer, não vai ter. Olha lá. Certo? Vou pegar a minha lâmina. Lá. Corto em cruz. Por que eu tenho que cortar? Para essa massa expandir. Nada deter a força da fermentação. Ela vem de baixo para cima e ela não tem barreiras aqui, tá certo? Então, ela vai crescer linda. Por isso que a gente corta. Olha lá. E aqui eu vou colocar a colherzinha da manteiga bem no meio aqui. Ok? Olha lá nosso de damasco. Faz e me conta, hein? Gente, eu quero ver vocês fazendo e me contando. Vocês entenderam porque um vai ter recheio e outro não, né, gente? Pra não ficar demais, né? Pesado. Vamos lá, deixa eu separar minha bagunça aqui já pra tirar da... Opa, esse aqui é manteiga, tá? Esse aqui não pode
posso perder. Ó a nossa esponjinha, eu não tampei ela, mas ela tá começando a crescer já. Deixa eu pôr pra cá. No final da live tem uma pia de louça, tá, gente? Vocês podiam, em vez de querer pegar os panetones, vir ajudar eu a lavar. Né, gente? Olha lá. Bom, o panetone, vocês viram eu bater a massa como é de verdade, como ela fica linda de verdade, né? Vamos pegar a segunda massa aqui, ó. Segunda massa. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz duas massas, né? Gente, aqui eu fiz receitas reduzidas, tá? Porque o ano passado eu não reduzi muito, eu fiquei com panetone assim até no teto aqui em casa. Então eu dei uma reduzida pra live, tá bom? Mas a quantidade eu vou deixar pra vocês bem certinho. Ó. Vamos tirar o plástico. Não faz isso não, unta o plástico, tá, gente? Eu esqueci que ele gruda. Vai ficar salva, com certeza. Vai ficar salva sim. Se vocês ficarem com dúvida, a gente só me manda mensagem, tá bom? Olha lá, minha nossa segunda massa. Olha lá. Vocês viram o ponto de véu lindo e maravilhoso, né, gente? Isso é muito importante, tá? Olha lá. Olha a bolha. Bolhas da fermentação. Olha. Certo? Precisa chegar nesse resultado dessa massa aqui. Por isso que a gente indica pra vocês essa mistura, porque realmente o resultado é ótimo, tá? Louça ninguém quer, né, gente? Ninguém merece. A parte difícil é a louça. Ai, deixa eu pesar, gente. Deixa eu pesar aqui. Essa aqui deu menos. Deixa eu ver quanto que tá com essa daqui. Qualquer coisa eu aumento aquela ali com essa aqui. Essa vai estar maior, bem maior. Tô fazendo o equilíbrio das quantidades aqui para não ficar uns panetone grandão, uns menorzinhos, tá? 497. Deixa eu estar com 500. Vamos lá. Beleza. Então vamos lá, gente. Deixa aqui dentro. Então esse aqui eu vou abrir. Como eu disse pra vocês, não precisa de rolo, nada, tá? Ó, massa boa. Louça ninguém merece. Ai, Esli, eu também. A gente fala, eu falo assim pras minhas alunas, né? Que às vezes quando a gente faz festa, eu faço muita festa, ó, tá colando aqui. Eu tenho que molhar melhor a minha bancada, gente. Calma aí, deixa eu tirar. Eu faço muita festa infantil, né, com modelagem em pasta, gente. Aí fica aquela bagunça. Aí você vai lá no buffet, monta a festa, tira foto. Aí você fica toda animada quando chega em casa. Quando chega em casa você fica doido, né? Uma bagunça, gente. Mas faz parte, né? Não, essa aqui não é a que tava batendo. A que tava batendo ainda tá aqui, ó. Tá? Aquela ali só sovou. Essa aqui eu sovei e descansou, tá? Isso. Sova, descansa, ela vai crescer. Aí você põe a carga, os recheios, modela e deixa crescer de novo. É isso, né? Se for isso, é isso aí mesmo, tá certo, tá? Ó, frutas. Esse aqui eu vou pôr bastante fruta, gente, porque esse aqui vai acabar ficando pra mim. E eu adoro panetone de fruta. Adoro. Meu preferido. Eu gosto de fruta. Com manteiga e uma xícara de café. Muito bom. Olha lá. Se começar a colar, ajuda com a espátula. Uma faca sem serra também dá. Tem um queijo maravilhoso para fazer isso. Queijo? Queijo aonde? Me fala, não entendi. Queijo? É queijo mesmo? Olha lá, gente. Boleando. Esse aqui é o de frutas. Eu deixei a parte de cima meio fina demais. Eu vou virar aqui.
Senão as frutas vai aparecer tudo. Amanhã todo mundo lá na loja fazendo uma produção. Aproveitar o feriado, fazer uma produção. Quanto tempo de descanso? Até ela dobrar de volume, tá? A minha nem tá muito dobrada, gente, porque foi dando hora tava cedo ainda pra live e eu deixei ela na geladeira pra segurar a fermentação. Então ela tá meio geladinha. Se eu deixasse ela ambiente, ela ia, tá? Ah, fazer um Romeu e Julieta, maravilhoso, maravilhoso. A goiabada derretendo no meio dessa massa super dá certo, já fiz isso, tá? Já fiz com brigadeiro, brigadeiro enroladinho no meio da massa. Já fiz de tudo isso daí, tá? Pode fazer que é garantido. Fiz o de frutas, agora vamos fazer o de choco chip, certo, gente? Tá dando pra entender bem aí, né? Ó, vamos abrir. Sempre prestando atenção no peso. Tem que estar bem pesado para não ficar grandão, aí nem cabe no forno, porque ele cresce, gente. Cresce de verdade, tá? Ó. Abre. Choco Chips. As gotinhas forneáveis. Foi desenvolvido para chocotone, cupcake, muffin, um bolo de cenoura que você quer pôr gotinhas de chocolate, tá? Você quer fazer um bolo de iogurte, um bolo branco, massinha branca, só meio que formigueiro, em vez de granulado, colocar as gotinhas. Fica super bom, tá? Bem gostoso. Olha lá, gente. Tem gotinha aqui até, né? Eu esqueci de fazer a cruz no de frutas, né? Vou fazer agora, tá? Olha lá, gente. Levamos pra forma. Grudamos as laterais. Pra que a gente gruda? De novo eu vou falar. Pra não ter bolhas de ar e você cortar... Você já cortou o panetone que a massa tava em cima e dentro tava oco? É pra não ficar oco, tá? Pra não ficar oco, a gente cola nas paredes da forma, tá bom, gente? Pra ele crescer bem certinho. Até porque ele precisa da parede das formas pra galgar, pra subir, tá? Ele vai subindo pelas paredes da forma. Ok, gente? Então, aqui nós temos dois que estão sem cortar. Vou pegar a lâmina. Ó. Fazer o corte em cruz. Tá tão molinha a massa? Ou a massa tá mole ou a minha lâmina aqui tá lascadinha já. Corta. E vou colocar a minha manteiguinha em cima. Vai pro forno, mais ou menos 40 minutos, até ficar bem marronzinho, tá? Se você quiser controlar a temperatura com o espeto de termômetro, aquele termômetro espeto, dentro tem que estar mais ou menos 85, 90 graus, se você sabe que ele já tá assado, tá bom? Mas no visual, aquela cor de panetone a gente já conhece. Lembrando que o panetone da indústria, o panetone da padaria, eles colocam um corante amarelo gema na massa, tá? Tanto que a Mix tem esses aromas grandes assim. E uma das cores que tem corante desse tamanhão aqui é o amarelo gema, tá? É uma das únicas cores. Acho que não tem nenhuma outra cor com vidro tão grande como o amarelo gema. Porque nas padarias, aquelas roscas doce, esses pãezinhos mais pro doce, todos levam amarelo gema. Então, se você quiser dar uma corzinha a mais no seu panetone para chegar mais próximo do mercado ou da padaria, você põe uma gotinha de amarelo gema e ele vai ficar mais bronzeadinho, tá certo?
Então você pode usar desse artifício, não vai alterar o sabor, nada. Ele só vai ficar mais, aquela corzinha a mais. O panetone da padaria, você vê que ele é mais escuro que o caseiro. Mas é por conta desse corante que eles colocam. E daí carameliza o açúcar tudo no forno, né? Da receita mesmo. E esse amarelo, ele dá esse bronzeado aí pro panetone, tá certo? Gente, vocês gostaram aí? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar crescer esses panetones, tá certo? Vou deixar crescer aqui. Ele vai crescer mais ou menos 1 hora. Eu vou cobrir com plástico aqueles de freezer, de saquinho de freezer. Eu abro, vou colocar aqui. E vou deixar crescer e vou assar. Ele vai crescer até a borda. Chegou na borda, eu levo pro forno. Vou deixar assar. E amanhã eu vou trazer eles frios pra gente decorar, rechear e decorar, tá certo? Outra coisa que a gente precisa fazer. A gente assa ele e deixa ele descansar de ponta cabeça. Já ouviram falar em morcegar panetone? Existe um processo que chama morcegar o panetone, que ele fica de ponta cabeça. Aí o que eu vou fazer? Eu vou espetar 2 palitos de churrasco. Pode ser o líquido ou soft gel, tanto faz o corante, tá? É que quando ele vai ser distribuído para padaria, quando é distribuidor, eles fazem no vidro igual da baunilha, porque ele é líquido, mas é mesmo, tanto faz um quanto o outro, tá certo? Voltando ao morcegar, eu vou colocar palito de churrasco e vou deixar ele esfriar virado de ponta cabeça. Aí eu coloco alguma coisa para segurar esse palito e ele ficar de ponta cabeça, para ele não afundar o centro, ainda mais porque nós fizemos panetones super recheados aqui. Quanto mais recheado, a tendência é afundar mesmo, porque pesa, tá? Então, a hora que ele terminar de assar, eu vou colocar os palitos de churrasco e vou deixar ele morcegando de ponta cabeça entre uma cadeira e outra. Pego as costas da cadeira e deixo morcegando até ele esfriar por completo. Amanhã eu vou voltar com eles assados pra gente rechear e decorar. Damasco, o de frutas, o de chocolate e o Floresta Negra. Certo, gente? Vou ver se eu arrumo uma embalagem bem bonita pra vocês verem. E já vou dar sequência nesse aqui da batedeira. Deixa eu mostrar o da batedeira. Tá entendida essa parte aí pra vocês? Tudo certo? Deixa eu pegar o da batedeira pra vocês verem, ó. Eu já vou pôr ele crescer aqui nessa bacia. Já vou cobrir com filme plástico. Olha lá, gente. Super elástica a massa. Massa de panetone não é massa de bolo e não é massa de pão, tá, gente? Ela precisa daquela fibra, tá? Vai ficar salva assim. Então, ó, o que eu preciso... Isso aqui, você tem que chegar nesse resultado aqui, ó. O véu. É isso aqui que faz aquelas fibras do panetone que você come desfiando, tá? Ó, é isso aqui. Certo? Então, precisa do gancho da batedeira ou da masseira, tá? Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Esse aqui é o ponto de véu. Se você não chegar nesse ponto aqui... A sua massa ainda não está sovada totalmente, tá? Você precisa sovar mais. Aí ela vai ficar bem lisinha. Olha aqui, olha esse aspecto. Olha aqui, olha, lisa é assim, ó. Lisa assim, ó. Tá vendo como ela tá lisa? Lisa, ó. Porque já tá desenvolvido o ponto de véu aqui. Então isso aqui é o sucesso do panetone. Enquanto não chegar nesse ponto de véu, sem chance de ficar bom, tá? Como substituir a gema do ovo? Não conheço substituição. A única substituição que a gente tem pro ovo na confeitaria é fazer um gel com linhaça, tá? Mas nunca testei, precisa testar, tá certo? Eu trabalho com a confeitaria bem caseira mesmo, tá? Essas substituições eu não entendo bem. Amanhã vai ter... Ah, eu sou de Maringá, imagina que você vai ter que correr um monte para chegar lá para degustar para vocês. Olha lá, gente. Certo? Então aqui nós estamos no ponto certo. Essa massa aqui eu vou deixar
Vou cobrir com plástico, vou passar um molinho aqui para não colar, né? Vou cobrir com plástico, vou deixar ela duplicar de volume, vocês viram como que ela cresceu. Ela tava assim, certo? É o que ela vai fazer. Aí eu vou pôr assar e amanhã a gente vai cuidar dos recheios e das decorações aí e fazer bem bonito para vocês, certo? Por enquanto, eu vou dar um tempinho, vou colocar a receita aí para vocês verem o que vai nos ingredientes, tá? Mas lá na loja você vai encontrar a forma, o preparo, as frutas, as gotas de chocolate, tudo que você precisar. Como quarta é feriado, né? Quarta-feira, aconselho você já ir na loja amanhã e já fazer no feriado os panetones para você já ir vendo, precificando, para já começar a colocar nos cardápios, tá certo? Bem certinho, já ir se planejando, tá, gente? Não deixe de comprar a pré-mistura porque tende a faltar todo dezembro, ó. É geral, todo dezembro acaba. Antes de começar praticamente você a produzir, já não encontra mais a mistura para panetone e o glacê real para as bolachas decoradas, é o que falta. Por mais que o lojista se programa, eu acredito que a loja tenha se programado muito para esse Natal, falta. Aqui eu vejo muito, aqui tem lojas enormes. Chega novembro, final de novembro, glacê real acaba e a mistura para panetone acaba e o pessoal fica doido, tá? Então, para você não passar perrengue, lembrando que um pote faz 6 panetones, então assim, é um investimento barato que vai substituir a manteiga, que hoje é caríssima, né, gente? Manteiga é caro e você vai ter um resultado excelente. Amanhã vocês vão ver. O primeiro que eu enrolei aqui foi o Floresta Negra. Vocês estão vendo onde ele já tá? Ele tava mais pra baixo, ele já tá aqui, tá? Tampando agora com plástico, com aquele abafamento do plástico, aí ele vai chegar na borda rapidinho, porque hoje tá abafado, tá? No frio demora um pouquinho mais, mas no calor vai rapidinho. Se tiver frio, chovendo, muito úmido, você pode deixar crescer dentro do forno, tampadinho dentro do forno, sem ligar o forno, deixar só ele lá abafadinho no ambiente, tá certo? Então assim, eu vou lavar aqui minha mão tudo e eu vou pôr a receita pra vocês. Daqui uns 5 minutinhos a receita sobe com a live, tá certo? E amanhã eu vou voltar 8 horas, mesmo horário aí pra vocês, pra gente poder decorar, rechear bem certinho os panetones pra vocês verem como que vai ficar lindo. E já tira foto e já põe aí no seu cardápio, tá? Quanto está? Pode descer? Não entendi. Quanto está a pré-massa, que deve ser, né? Ô, Luana, você não lembra o valor, né? Da pré-mistura. É o valor que você quer, né, Paty? Eu não sei dizer. Mas lá na loja é só você mandar mensagem, Paty, que eles vão saber te falar, tá certo? Ligar lá ou mandar mensagem, eles vão saber te falar, tá certo? Mas compensa, tá, gente? Compensa porque a massa fica muito perfeita, muito cheirosa, muito boa, muito gostosa. Certo, então? Então eu vou me despedindo aqui de vocês. Amanhã eu volto com eles assados. Espero todos vocês aqui. 13 graus, que delícia! Eu gosto do frio, gente. Nossa, aqui tá muito calor. Eu tô com muito calor. Ô, Luana, você sabe quanto que tá a pré-mistura? Mais ou menos uma ideia? Pra Paty Dias, ela tá perguntando. Mais ou menos assim? Eu pedi pra ela ligar na loja amanhã pra você informar, mas se você lembrar de cabeça... Gente, porque a loja é tanto produto, né? É difícil lembrar alguma coisa de cabeça, viu? É muito produto, né? Lembras? Espera um pouquinho, Paty, que ela responde. Ela quer saber o preço da pré-mistura da Mix. Ô, Paty, amanhã a Luana vai te responder, tá? Paty Dias 33, Luana. Daí você, por favor, manda mensagem pra ela, tá? Paty, ela vai te responder amanhã. Como eu disse, a loja é enorme, tem muitos produtos. É difícil a gente saber cada um de cabeça, né? Bem difícil mesmo, tá bom? Certo, gente? Vou me despedindo de vocês. Amanhã eu volto com essas delícias aqui. Vamos cortar, né, gente? Vamos rechear, vamos cortar, vamos cobrir. Vai ficar bem gostoso. Eu quero mostrar esse resultado lindo aí pra vocês. Eu quero muito que vocês façam essas preparações aí nesse Natal e que vocês vendam bastante.
Tanto o pessoal do Foz, da Argentina, Paraguai, vão vender muito panetone, pão doce que chama, né? Certo? Até amanhã, gente. Vou deixar a receita aí pra vocês já verem os ingredientes para amanhã vocês comprarem, né? E de repente, quem sabe você já não faz cedo e à noite vocês decoram comigo. Pode ser uma ideia, né? Certo? Então eu já vou deixar tudo certinho, você já vai atrás dos ingredientes pra gente fazer junto aí amanhã, tá bom? Tchau, gente, fiquem bem. Espero vocês amanhã. Tchau!